Oi, gente! Nessa terceira aula, nós vamos falar especificamente sobre a situação de saúde em Mato Grosso e de alguns dados recentes, tá? Então, vamos falar de dados de 2018, 2019, vamos ver como está essa questão de taxa de internação, de financiamento da saúde, isso é bem importante. Então, o nosso estado ele é composto por 140 municípios, além da capital Mato Grosso. Da capital Cuiabá. Então, no total, são 141 municípios. Além de fazer fronteira com a região da Amazônia Legal, faz divisa com Tocantins, Goiás, e com isso acaba sendo uma região de encontro de alguns vetores de doença, como eu já citei para vocês, a situação da febre amarela em toda a região norte. Por ser um estado muito grande em termos territorial, muitas vezes nós demoramos mais de 12 horas para se deslocar da capital até uma cidade do interior. Mato Grosso aderiu a um processo chamado de regionalização de saúde. O que é isso? Dividiu o estado em algumas regiões de saúde e algumas cidades possuem mais equipamentos para poder atender a população. Por exemplo, Rondonópolis, Sinop, então são regionais de saúde com maior aparato humano e técnico e acaba atendendo as cidades ao redor que são menores, além de Cuiabá. Então, o princípio da regionalização, ele também foi contemplado na Constituição de 88 e é uma das estratégias de descentralização, de tirar toda aquela carga de responsabilidade da União, que é o governo federal. Com isso, ele compartilha as responsabilidades com o Estado e com os municípios. Para atender essas necessidades, Mato Grosso fez a sua coparticipação da regionalização de saúde em 1990. Como que isso acontece, Zaira? O Estado é dividido em regiões. Então, por exemplo, nós sabemos que a realidade de muitas cidades do interior não tem médicos especialistas em clínico geral. Então, não tem um cardio, não tem um pediatra, não tem uma gineco. Então imagina você marcar uma ginecologista para daqui a 2 meses, um oftalmologista para daqui a 5 meses. É a realidade muito do município do interior. Então, para isso, as regionais de saúde existem. Então, essas pessoas podem ser atendidas nas cidades em que existe maior aparato ou esperar esse médico e atender no interior, que é já um outro caso, que é o consórcio de saúde, que eu vou explicar também nessa aula. Agora, né? Os consórcios intermunicipais de saúde. Como que isso acontece? Não deve ser novidade para vocês, a gente que está vendo essa aula deve saber que o pronto-socorro municipal de Cuiabá, ele é referência em fraturas, né, lesões, fraturas de ossos e também em recuperação de queimaduras. Então, nós recebemos muitas pessoas do interior para fazer esse tipo de tratamento aqui em Cuiabá, pela referência. O que acontece? Nós não podemos negar atendimento, nós, enquanto município. No entanto, se vem uma pessoa lá de Feliz Natal, lá em cima, divisa com o Pará, com queimaduras de 3º grau, ser atendida aqui, será atendida. Só que qual é a contrarreferência de Feliz Natal? Mandar para Cuiabá o dinheiro que foi investido na recuperação desse paciente. Isso é um consórcio intermunicipal de saúde, então é um arranjo, um acordo entre os municípios para poder prestar uma assistência de qualidade para essas pessoas. Os consórcios intermunicipais de saúde também possuem uma sigla, que é o CIS, e ela também integra essa política de regionalização. Por isso, muitas vezes nós também temos as centrais de regulação de consultas e exames. Então, são pessoas que vêm de locais distantes ser atendidos nessas cidades que são cidades polos. Cuiabá e Várzea Grande concentram boa parte desse atendimento, até mais agora que Várzea Grande inaugurou o Hospital Metropolitano. E a contrapartida é ajudar financeiramente. E aí vem aquela grande pergunta, né? Mas tem repasse? Esses municípios ajudam realmente financeiramente? Então, gente, nem sempre, né?
teoria maravilhosa, é bonita, mas nem sempre isso acontece na prática. E com isso, alguns municípios sobrecarregados de paciente, demanda e a conta financeira de internação está enorme. Porém, o SUS é porta aberta, não pode negar esse atendimento. Nós atendemos sem necessariamente nós termos a certeza de que terá o repasse. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem muitos pacientes com câncer que vêm de Rondônia ser atendidos aqui em Cuiabá e acaba pegando o endereço de um amigo, de um parente e não o endereço daqui de Cuiabá. Mas a pessoa nem mora aqui. E aí? De quem é a conta? De Cuiabá? Do município que ele veio? Nossa, né? Nós pagamos imposto e essa pessoa tem um atendimento adequado. Então isso acontece muitas e muitas vezes. As redes de atenção à saúde, elas também são alguns arranjos nesse processo de estruturação do SUS, né? Nesse processo de organização dos serviços de saúde, e ela atende às diferentes necessidades tecnológicas. Que isso? Os aparelhos, gente. Então, parece, né, muita utopia dizer, mas o aparelho de mamografia do Hospital do Câncer ficou quebrado mais de um ano. Por quê? Não tinha verba financeira para mandar consertar um aparelho daquele que era muito caro, para comprar outro, então, sem condições. E muitas mulheres que precisavam desse acompanhamento periódico acabavam fazendo o exame no processo de consórcio no Hospital Santa Rosa. Então, iam para a rede particular porque o SUS não conseguia atender. Por quê? Estava sobrecarregado financeiramente com pacientes de outros municípios. E esse município não repassava o dinheiro. Além disso, eles também fornecem apoio técnico, logística, gestão, para buscar atender a integralidade desse paciente, né? Para compor essa rede de atenção, Mato Grosso contava, em 2018, não conseguia achar dados mais específicos de 2019, mas não deve ter mudado muito não, gente. Em 2018, existiam 5.731 tipos de estabelecimento de saúde no estado, levando em consideração todos os níveis de complexidade, atenção básica, secundária, terciária. Então, conta aí, laboratórios, pronto-socorros, unidades básicas de saúde. Então, todos esses tipos de serviços, Mato Grosso tinha 5.731 serviços abertos à população. No slide 7 da aula 3, nós temos um quadro que mostra, que destaca, né, uma parte desses equipamentos de saúde. Não está o quadro inteiro aqui, o quadro inteiro está lá na apostila de vocês, meus amores, porque não cabia no slide. Então eu recortei o que eu queria destacar na aula, tá bom? Mas se vocês quiserem ver esse quadro inteiro, tá lá na apostila. Então eu peguei esse quadro, colei aqui e destaquei numa caixinha vermelha uma coisa muito bacana que eu queria conversar com vocês, que é o LACEN, tão falado hoje em dia. O LACEN é uma sigla que significa Laboratório Central de Saúde Pública. Nós temos apenas um LACEN no estado inteiro para atender 141 municípios. Por que a Zara está falando LACEN na aula? Porque vocês sabem que com a pandemia do Covid-19, aonde é o nosso laboratório de referência para exames positivos ou negativos, o LACEN. Então, muitas vezes eu ouço, né, as pessoas, às vezes muito leigas, falando que o Estado está negando atendimento, que não faz exame porque não quer. Gente, na verdade, a demanda é muito grande para um único laboratório. E isso, com certeza, esse processo de estruturação dessa pandemia vai nos fazer repensar o sistema único de saúde de uma outra forma, e principalmente a verba para investimento. E aí eu até destaquei isso, né, no próximo slide, tem uma setinha ali de importante, né, falando sobre isso, da Covid. Qual a importância dessas redes de atenção à saúde? Elas propiciam uma maior eficácia na produção de saúde, ou seja, se esse paciente tem que ser atendido na integralidade, às vezes ele começa uma consulta, por exemplo, e faz, por exemplo, uma mulher, ela faz o CCO lá na unidade básica de saúde dela, e o resultado dá uma pequena anomalia, um pontinho, que pode ser um câncer no colo do útero. Então, a unidade básica de saúde, que não chama mais PSF, meus amigos,
ela é atenção primária. E aí essa mulher, então, ela vai ter a contrarreferência, né? Ela vai ser mandada, então, para um médico especialista, que é um ginecologista. O ginecologista, com certeza, vai pedir exames mais específicos para ver qual o tipo de tratamento adequado para esse paciente no momento. Então, as redes de saúde, elas fornecem essa integração entre o atendimento. Então, às vezes, um mesmo paciente, ele é atendido na atenção básica, secundária e terciária. Por quê? É um nível de complexidade da saúde daquele paciente. Para a população ter uma rede de atenção complexa e articulada, ela é analisada a partir dos indicadores em saúde. O que são esses indicadores em saúde? São as pesquisas que nós fazemos, nós os epidemiologistas, né? Então, nós conseguimos ter, através do sistema de informação, quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas morreram por doenças respiratórias, pneumotórax, por câncer. E a partir desses dados, desses números, é que nós traçamos um perfil epidemiológico. Às vezes, tem um estado que tem muitas doenças respiratórias, tem estados que tem muitas doenças por dengue, tem outros estados que atendem uma maior população com câncer. Então, nem sempre um estado tem a mesma necessidade do que o outro. E como que isso é possível? Como que nós temos essa certeza e aonde investir? A partir desses indicadores. Então, esses indicadores em saúde, essas pesquisas, esses números, eles nos permitem conhecer a nossa população. É isso que é. E o nome disso é perfil epidemiológico. A partir desse perfil epidemiológico, nós sabemos qual a melhor estratégia. Por quê? Cada território é um dado essencial na vida cotidiana. Cada território vai apresentar uma população com um certo nível de instrução, economia, rede de saneamento. Então, nem sempre as doenças que são comuns aqui ou que acometem muitas pessoas em Cuiabá são as mesmas doenças que acometem a população ribeirinha que mora no Amazonas, ou a população que mora no Agreste Nordestino, a população que mora na região serrana de Serra, em Santa Catarina. Então, são lugares diferentes, com realidades diferentes e pessoas que adoecem também de maneiras diferentes. Então, um indicador em saúde, ele é um dado obtido a partir desse perfil populacional, que eu já falei para vocês que são números, né? São indicadores. Toda vez que nós somos atendidos, seja na unidade básica, no pronto-socorro, eles preenchem uma ficha, né? Gente, aqui uma conta tá no pronto-socorro, prontuário médico. Mas é super importante. Por quê? A partir dessas informações, a alimentação dos sistemas de informação em saúde, chamado SIS. Cada tipo de atendimento tem um SIS. Por exemplo, se você é internado, a sua ficha ela tem que ser registrada dentro de um sistema online chamado SIS, que só fala sobre taxa de internação. Então, é a partir desses dados, desses números, que nós conhecemos esse perfil populacional. E a partir deles, nós conseguimos saber o que falta nesse estado. As pessoas estão adoecendo por quê? Por falta de saneamento básico? As pessoas estão adoecendo por falta de unidade básica de saúde? Mato Grosso é o estado disparado com obesidade. Tem pessoas com sobrepeso. Vocês começaram a reparar o quanto de academia a céu aberto nós estamos tendo na capital, de parques, coisas que não tinham há 8 anos, 10 anos atrás? Para quê? Para incentivar as pessoas a praticar atividade física. Não agora na pandemia. Mas muitas pracinhas de bairro mesmo estão tendo os aparelhos de academia aberta para estimular as pessoas a sair do sedentarismo. Nem sempre é para ser uma atleta fitness, né? Mas é para sair do sedentarismo realmente e poder ter uma melhor qualidade de vida. Porque, gente, a questão da obesidade quase sempre vem acompanhada de duas outras grandes morbidades, que é hipertensão e diabetes. Então, não é esperado ser para tratar isso. Começar hoje com uma atividade física, tá assistindo televisão, levanta, faz uma caminhada dentro de casa mesmo, vai brincar com os filhos. Isso ajuda bastante. Uma tabela que eu achei importante destacar também, uma tabela que traz dados de 2000 a 2010 sobre a população do estado do Mato Grosso que teve acesso
a rede de abastecimento de água. Percebam que, gente, agora é geral, tá? Não é só Cuiabá, é dividido por município. Em 2000, era de rede geral, que tinha abastecimento. 441 mil pessoas apenas. Em 2010, não dobrou, né? É o melhor. Mas chegou a alcançar 682 mil pessoas com rede de água tratada e esgoto em casa. Pessoas que tinham poços artesianos na propriedade, né? Isso não diminuiu muito. Eram 215 em 2000. 2010 esse número passou para 191 mil. Então, baixou, mas baixou pouco. Pessoas que tinham outros tipos de forma de abastecimento. Em 2000 eram 19 mil pessoas, em 2010 passou a ser 40 mil pessoas. Claro, o que são essas outras formas? Gente, muitas vezes é aquele gato, né, que vai lá, faz na rede. Ou então essa pessoa, ela mora próxima a um rio e ela toma água desse rio e, de certa forma, né, tá exposta a alguns tipos de doenças, principalmente verminosas. Então, nós tivemos sim um aumento de pessoas com o abastecimento de água tratada, mas essa outra forma também cresceu gritantemente e é algo que chama a nossa atenção. Por que essas pessoas não têm acesso a uma rede de esgoto e água tratada também, que seria o adequado, né? E aí eu lancei uma perguntinha para vocês. Por que esses indicadores são tão importantes? Eles são importantes porque cada território tem uma necessidade e leva em consideração o contexto histórico, a vida daquelas pessoas, e essa análise busca uma aproximação dessa população para poder propor ações de saúde coletiva. Às vezes é muito eficaz numa unidade básica de saúde você fazer um teatro para pessoas diabéticas, sabe? Que pode, que não pode, muito eficaz ali, eles adoram, dá super certo. E eu fazer essa mesma atividade numa outra unidade, eles nem me dão bola, porque são territórios diferentes, às vezes são bairros próximos, na mesma cidade, só que o que deu certo numa unidade pode não dar certo na outra. Então é super importante conhecer essa população. Então aqui eu posso fazer um teatro, as frutas, eles vão adorar. No outro eu posso passar um vídeo. No outro eu posso propor uma oficina de biscuit. Vamos fazer as frutas, que pode, que não pode. Especialmente com idoso, gente. Idoso adora esse tipo de atividade. Mas vai ter aquele idoso que vai falar, eu não sou criança. Vai sair bravo, verdade? Isso é coisa do cotidiano. Faz parte da nossa realidade. E vocês, enquanto futuros técnicos, não tenho na cabeça de vocês que vocês vão trabalhar só na rede hospitalar. Eu espero ver vocês também dentro das unidades de saúde, que é um trabalho tão importante quanto. E principalmente, nós precisamos conhecer a nossa população para propor ações. Se nós não conhecermos a nossa população, nós não teremos ações eficazes de saúde e a nossa população vai continuar adoecendo. Infelizmente. Eu destaquei também a questão das internações, que eu falei para vocês sobre as regionais de saúde, né? E Cuiabá vive ainda sobrecarregado com essas internações, que vivem principalmente no interior. É uma tabela de internações de outubro do ano passado, bem recente. Então, o município de Cuiabá apresenta a maior quantidade de internações, pois é a maior cidade com aparatos técnicos e humanos. Quando eu falo aparatos humanos, são médicos especialistas, tá? Do que outros municípios, fornecendo assim um atendimento de qualidade para o paciente. Consequentemente, é o município que mais gasta com valor total na atenção terciária, ou seja, é um município que investe muito em internação. Então, esse quadro mostra as principais grandes cidades, né, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, e as internações até outubro de 2019. Até outubro de 2019, Cuiabá tinha 2.557 internações. Nossa, Zaira, que pouco, Cuiabá é tão grande. Só que isso é o número de internação. Vocês sabem quanto isso custou para os cofres públicos? Gente, custou 3.497.000. Então, essas
2.500 internações custaram 3 milhões. Isso é muito oneroso. E muitas vezes nós não recebemos, como eu já falei para vocês, o repasse que deveria vir do interior e acaba sobrecarregando. A doença, né? A doença e as internações em decorrência dessas doenças, elas são manifestações do indivíduo, que deve levar em consideração a manifestação do lugar, a situação, a compreensão deles, porque os contextos sociais que essas pessoas vivem influenciam. Por exemplo, eu tenho lá o seu João, que é um aposentado, mora sozinho em casa, ele é ambulante, não conseguiu aposentar, e aí ele vai na unidade, né, diabético, e ele não pode comer uma série de coisas. E uma nutricionista, passo uma dieta para ele com frutas e legumes que ele não tem acesso. Nossa, bacana a iniciativa, mas ele não tem acesso. Então eu preciso me aproximar daquele paciente. Qual é a realidade dele? Então eu posso trocar chicória, que ele nunca nem comeu chicória, posso trocar por quê? Por couve, por alface, que também vai ter essa mesma complementação alimentar. Então, se eu não souber essa questão da vulnerabilidade do paciente, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Cada território tem uma população, mas isso não quer dizer que ela esteja distribuída uniformemente. Para aqueles mais pobres, restam os piores lugares e condições de urbanização, com um serviço urbano nem sempre tão eficaz. É claro que se nós pudéssemos escolher, todos nós escolheríamos ter uma saúde, um plano de saúde, morar na região central, ter um carro para locomoção, mas nós sabemos que essa não é a realidade da maior parte das pessoas. E são essas pessoas que precisam de uma maior atenção. Lembra dos princípios doutrinários do SUS e seu princípio da equidade, do processo de aproximação com esse paciente. E as ações de saúde devem muito ser guiadas principalmente por isso. As ações de promoção e prevenção devem propiciar uma melhoria na condição de vida desse paciente, resultando de um olhar multiterritorial, através do qual considera-se que existem outras formas sobre o território, além do serviço de saúde. Em outras palavras, as parcerias entre as instituições e os atores sociais devem ser intersetoriais, capazes de modificar o quadro social, ou seja, nós temos a unidade básica que unir o conhecimento da nutricionista, do técnico, da ACS, do enfermeiro, do clínico geral, dos profissionais que fazem parte. Não existe saber mais ou saber menos. Cada um sabe dentro da sua área. Por exemplo, eu estou sendo entrevista. O que vocês perguntarem para mim de saúde coletiva que estiver dentro da minha área de conhecimento, eu vou saber responder. Mas eu não sei responder, por exemplo, algo muito específico da enfermagem, sobre punção e traqueostomia. Isso são coisas que já fogem do meu nível de conhecimento, mas não significa que eu não possa ajudar numa situação de saúde. Então, saberes diferentes, quando são unidos em prol de uma ação de saúde, eles se complementam, eles se ajudam, se auxiliam. E no Brasil, né? Precisamos conhecer os sistemas de informação em saúde, onde estão esses números, as pessoas adoecendo, e o perfil epidemiológico da nossa população para propor ações que tenham realmente eficácia na saúde. Para que a nossa população realmente entenda o processo de saúde e doença e promova a saúde. Não vá procurar a unidade básica de saúde apenas quando estiver doente, sintomático, com dor, com febre, às vezes há meses, porque algo que poderia ser tratado como uma coisa pequena acaba tomando uma proporção muito maior. Então, meus queridos, a aula 3 termina por aqui. Recadinho sempre do último slide tem atividade da aula. Não esqueçam, por gentileza, tomem atenção na apostila, tá? Tem mais tabelas na apostila de vocês sobre a situação de saúde no Brasil. Aquele quadro maior eu não coloquei ali. É um resumo, só que na apostila tem mais discussão sobre isso
E é uma parte muito legal de se ver os números, sabe? Ainda mais com dados recentes. Então é a dica de hoje. Beijo, até a próxima aula.